Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui do The Deep Dive. Hoje, a nossa missão é desbravar o informativo de jurisprudência número 871 do Superior Tribunal de Justiça. A gente vai pegar as decisões mais quentes, as mais importantes e traduzir tudo para um bom português, sabe? Sem aquele juridiquês que ninguém aguenta. O nosso papo aqui é para quem vive o direito no dia a dia, seja na faculdade, na batalha dos concursos, mas não só. Se você não é da área, mas faz questão de entender como os tribunais decidem coisas que afetam a sua vida, seu bolso, sua família, enfim, se quer exercer a cidadania de forma mais consciente, pode ter certeza que este papo também é para você. E antes de começar, aquele pedido especial. Se o que a gente faz aqui te ajuda de alguma forma, compartilha com os amigos, com os colegas. Esse apoio é o que faz o conhecimento circular e chegar a mais gente. Exatamente. Acompanhar a jurisprudência é como ver o direito respirando, sabe? Se adaptando. E este informativo tá especial. A gente vai falar de temas que vão desde o auxílio reclusão, que sempre gera polêmica, a questões tributárias que impactam grandes empresas, e vamos chegar em decisões sobre direitos humanos de uma relevância, assim, enorme, que mostram como o judiciário responde às transformações da sociedade. Perfeito. Então vamos começar por esse tema que mexe com o social e o previdenciário. O auxílio reclusão. E aquele famoso critério de baixa renda do segurado que foi preso. A grande questão que chegou ao STJ foi: esse critério de renda pode ser um pouco flexibilizado se o valor ultrapassar o teto por uma merreca? E a resposta do STJ foi um depende. E esse depende se chama tempo. A Corte criou um marco temporal bem claro, que é a medida provisória 871 de 2019. Para as prisões que ocorreram antes dessa MP, a resposta era sim. O critério podia ser flexibilizado. Se a renda do segurado ultrapassasse o teto por um valor que o tribunal considerasse ínfimo, o juiz podia, usando a razoabilidade, conceder o benefício. A ideia era proteger os dependentes, a família, que não podia ser duplamente penalizada por uma diferença de poucos reais. E depois da MP? Porque aqui a coisa muda de figura, certo? Muda completamente. A partir da vigência da MP 871, que depois virou lei, a regra ficou mais rígida, mais objetiva. A lei passou a exigir que a renda seja calculada pela média dos últimos 12 salários de contribuição antes da prisão. Com isso, o STJ entendeu que o legislador criou um critério mais justo e que reflete melhor a realidade financeira da pessoa. Mas isso não cria uma situação que pode ser injusta? Imagina que o teto seja, sei lá, R$ 1.800 e a média do segurado dê R$ 1.801. A família fica sem nada por causa de R$ 1? O critério anterior, que permitia a flexibilização, não era mais humano nesse sentido? Essa é a grande discussão. O que o STJ ponderou foi que, ao criar um critério objetivo de média, a lei já tentou ser mais justa, evitando a distorção de um único salário um pouco mais alto no mês da prisão. Sabe? A Corte entendeu que não cabe mais ao judiciário fazer essa flexibilização, porque a lei já estabeleceu um método que se presume equânime. A única exceção que o tribunal apontou é se o governo se omitir e não corrigir anualmente o valor do teto pela inflação. Aí sim poderia haver uma discussão. Mas, fora isso, a regra agora é clara. Para prisões após a MP, o cálculo é matemático. Não tem margem para interpretação. Entendido. Saindo do previdenciário e caindo de cabeça no direito tributário. Uma dúvida de muita empresa grande. Juro sobre capital próprio, o famoso JCP. Uma empresa apura o direito a pagar JCP num ano, mas a Assembleia de Acionistas só aprova o pagamento efetivo no ano seguinte. A pergunta é: em que ano a empresa pode deduzir esse valor da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL? O que é fascinante aqui é a distinção que o STJ fez entre o momento do cálculo e o momento em que a despesa realmente nasce para a empresa. A decisão foi de que a dedução pode sim ser feita no ano em que o pagamento foi aprovado pela Assembleia. A obrigação de pagar, o que transforma o JCP numa despesa real, só existe a partir daquela deliberação dos acionistas.
Peraí, deixa eu ver se eu traduzo isso para a prática. Então, para o diretor financeiro de uma empresa que está nos ouvindo, a lição é: não importa em que ano o lucro que deu origem ao JCP foi gerado. O que vale para o imposto é o ano em que o conselho bateu o martelo e decidiu: vamos pagar. É essa a decisão que cria despesa, não o cálculo matemático feito no ano anterior. É isso. Exatamente essa é a lógica. O fato gerador da dedução é a constituição da despesa. E isso ocorre com a deliberação. E o tribunal ainda deu um recado importante para a Receita Federal, né? Uma instrução normativa não pode criar uma restrição que a lei não prevê. Foi uma afirmação forte do princípio da legalidade tributária. E sem sair do mundo dos impostos, vamos para outra questão tributária, mas agora na pessoa física. Fundos de pensão. Às vezes, para cobrir um rombo, os participantes precisam fazer contribuições extraordinárias. O STJ teve que decidir se esses valores extras também podem ser abatidos da base de cálculo do imposto de renda. E a resposta foi sim, podem ser deduzidos. O racional do tribunal foi simples. A lei que permite a dedução não diferencia contribuições normais de extraordinárias. O objetivo de ambas é o mesmo: garantir o pagamento dos benefícios lá na frente. Se o objetivo é o mesmo, o tratamento tributário também deve ser. Certo, mas imagino que não seja um cheque em branco. Tem algum limite, certo? Tem. E esse é o ponto crucial da decisão. A dedução dessas contribuições extraordinárias, somadas às contribuições normais, continua presa ao limite global de 12% do total dos rendimentos tributáveis da pessoa. Ah, entendi. Ou seja, não se criou um novo teto de 12% só para as contribuições extras. Apenas se permitiu que mais essa despesa entre no cálculo, mas sempre dentro do limite que já existia. Faz todo sentido. Agora vamos mudar de área e falar de execução penal. Um tema super atual. Remissão de pena para quem faz curso à distância, o famoso EAD. A questão era aparentemente simples. Se a faculdade que oferece o curso é credenciada pelo MEC, isso já basta para o reeducando ter direito a diminuir sua pena? A resposta do STJ foi um sonoro não. E essa negativa levanta um ponto importante sobre o papel do Estado na fiscalização da pena. A Corte decidiu que o simples credenciamento no MEC é insuficiente. Para que o estudo via EAD gere remissão, o curso precisa estar formalmente integrado ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. E por que essa exigência extra? Qual o objetivo? O objetivo é garantir que o benefício não seja uma mera formalidade para encurtar a pena. Ao integrar o curso ao projeto da prisão, o poder público pode e deve fiscalizar a frequência do aluno, a realização das atividades, a qualidade do ensino. É uma forma de assegurar que o estudo está, de fato, cumprindo sua função ressocializadora, oferecendo uma nova perspectiva para aquela pessoa, e não apenas se tornando uma fábrica de diplomas para redução de pena sem um ganho real. É interessante ver o judiciário se preocupando não só com o direito ao benefício, mas com a qualidade e o propósito dele. E essa ideia de o judiciário monitorar políticas públicas complexas me leva direto ao nosso próximo caso, sobre o plantio de cannabis para fins medicinais. Uma transição perfeita. Esse é um incidente de assunção de competência, o IASC 16, que a gente está acompanhando. O STJ já tinha tomado uma decisão histórica, determinando que a União e a Anvisa regulamentassem o plantio de cânhamo industrial para fins medicinais e farmacêuticos. Agora a Corte está na fase de monitorar o cumprimento dessa decisão. E como está esse cumprimento? Está caminhando, mas com atrasos. As entidades apresentaram um plano de ação, o STJ já tinha dado uma prorrogação de prazo e agora pediram outra. E a Corte concedeu um novo prazo até março de 2026. E aqui entra um conceito que você mencionou, o processo estrutural. Exato. Você mencionou que a doutrina chama isso de processo estrutural. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? É como se o judiciário virasse o gerente do projeto para garantir que ele saia do papel. É uma ótima analogia. Em um processo estrutural, o problema é tão complexo como regulamentar a cannabis medicinal, que não se resolve com uma única sentença do tipo faça isso. Exige uma série de atos, reestruturações, diálogo entre diferentes órgãos. Então o judiciário não só dá a ordem, mas acompanha,
cobra, media e ajusta os prazos, agindo quase como um supervisor para garantir que a política pública seja implementada. É uma faceta mais moderna e ativa do Poder Judiciário. Fascinante. E saindo desse papel de gestor de políticas públicas, vamos para um caso que trata de proteger o cidadão comum, o indivíduo, mesmo quando uma luta coletiva não dá certo. Imagina a cena. Um sindicato entra com uma ação coletiva para defender uma categoria e perde. A pergunta é: cada membro daquela categoria pode depois entrar com sua própria ação individual para discutir o mesmo direito? A resposta do STJ é sim, pode. E a lógica por trás disso é proteger a parte mais fraca. O caso concreto envolvia professores da UFSC. O tribunal aplicou uma regra de ouro do nosso microsistema de ações coletivas. A coisa julgada, a decisão final, só atinge os indivíduos do grupo para beneficiá-los. É o que os juristas chamam de coisa julgada secundum eventum litice. Deixa eu ver se entendi. Isso é quase como uma aposta com ganho garantido para o trabalhador? Se o sindicato ganha a ação coletiva, ótimo, ele se beneficia automaticamente. Se o sindicato perde, para ele é como se nada tivesse acontecido e ele ainda tem a liberdade de tentar a sorte sozinho na justiça. É isso? É exatamente essa a lógica. Protege o acesso individual à justiça. A derrota na ação coletiva não pode prejudicar quem não participou diretamente do processo. Por isso, a ação individual posterior não é barrada nem considerada uma repetição, o que a gente chama de litispendência. Agora, chegamos a um tema de uma relevância social e de direitos humanos imensa. Uma decisão que, sem dúvida, é histórica. Como as Forças Armadas devem tratar militares transgêneros que já retificaram seu nome e gênero nos documentos civis? Foi uma decisão marcante, sem dúvida. O STJ fixou 3 teses centrais, e a base de tudo foi a dignidade da pessoa humana e o que a gente chama de controle de convencionalidade. Você mencionou controle de convencionalidade. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? Que um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil assinou tem mais peso do que uma regra interna das Forças Armadas. Exatamente. Significa que as leis e práticas internas do país devem ser interpretadas de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. E esses tratados protegem a identidade de gênero. Com base nisso, o STJ definiu primeiro: o militar transgênero tem direito ao uso do nome social e à atualização de todos os registros funcionais, sem exceção. Segundo, é proibido aposentar compulsoriamente ou desligar alguém com base no fato de que essa pessoa ingressou por uma vaga destinada ao gênero com o qual não se identifica mais. E terceiro, talvez o mais importante, a condição de transgênero não é por si só uma doença ou incapacidade para o serviço militar. Esse terceiro ponto é fundamental, porque ele combate um preconceito estrutural. Sim, ele alinha a prática militar com o que a Organização Mundial da Saúde já estabeleceu na CID-11. A transexualidade não é uma patologia, é uma questão de identidade. Portanto, tratar como incapacidade é um ato discriminatório. É o STJ garantindo que a cidadania plena e a dignidade se apliquem também dentro dos quartéis. Uau! Saindo desses temas que redefinem estruturas do Estado, vamos agora para algumas decisões das turmas, que resolvem questões que afetam mais diretamente o nosso dia a dia. Começando por uma de direito de família e sucessões, aquele direito do cônjuge sobrevivente de continuar morando no imóvel da família. A dúvida era: qual imóvel? Aquele onde viverão mais tempo ou o último em que residiram? Essa é uma dúvida muito comum em inventários. E a regra, segundo o STJ, é bem clara. O direito real de habitação é sobre o último imóvel que serviu de lar para o casal. O tempo de moradia em outros endereços é irrelevante. A lei busca proteger a estabilidade e as memórias mais recentes da pessoa viúva, no lugar que era o seu refúgio no momento da perda. Agora uma situação trágica que foi parar no tribunal. Uma criança de 5 anos se feriu gravemente na área de recreação de um hotel, quando um extintor de incêndio que estava mal fixado caiu sobre ela. A pergunta é óbvia: de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é 100% do hotel, e de forma objetiva. O STJ enquadrou o caso no que o Código de Defesa do Consumidor chama de fato do serviço. O raciocínio é direto. Se um hotel oferece um parquinho ou uma área infantil,
Ele está vendendo junto uma promessa de segurança total. Os pais têm a legítima expectativa de que aquele ambiente é seguro. Não dá para transferir o risco para o consumidor ou alegar culpa dos pais, porque ninguém poderia prever um perigo oculto desses. O serviço foi defeituoso e perigoso. Ponto final. Certo. Agora uma questão processual, um pouco técnica, mas curiosa. Um juiz participa de uma permuta, ou seja, troca de comarca com um colega. A questão é, ele pode dar a sentença em um processo da sua antiga vara, mesmo já trabalhando em outro lugar? Espera um pouco, isso só é estranho. Eu sempre pensei que o princípio do juiz natural fosse absoluto. Isso não abre um precedente perigoso? E regra, seria absolutamente nulo. Mas este caso teve particularidades que salvaram a validade da sentença. Houve um acordo formal entre os dois juízes que trocaram de lugar. Cada um terminaria de julgar os processos em que já tinha presidido as audiências e colhido as provas orais. A ideia era preservar um outro princípio, o da identidade física do juiz, que diz que quem colhe a prova deve julgar. E o fator decisivo foi que a presidência do Tribunal de Justiça autorizou formalmente esse arranjo, inclusive com efeito retroativo. Essa autorização do órgão superior convalidou o ato e afastou a nulidade. Foi uma situação muito específica. Entendi. Foi uma exceção justificada pela própria estrutura do judiciário. E falando em estruturas modernas, vamos para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. O simples fato de uma empresa vazar dados pessoais comuns como nome, CPF, e-mail, sem nossa autorização, já gera automaticamente o direito a uma indenização por dano moral. A resposta do STJ é: não automaticamente. A quarta turma decidiu que não existe dano moral presumido ou in re ipsa nesse tipo de vazamento. É preciso fazer uma distinção importante. Uma coisa são dados sensíveis sobre saúde, religião, orientação sexual, cujo vazamento tem um potencial discriminatório de dano muito alto. Outra coisa são dados pessoais comuns. Deixa eu tentar uma analogia. Então, para a LGPD, vazar meu CPF é como deixar a porta da minha casa destrancada. É ruim, é uma falha de segurança, mas o dano só acontece se alguém efetivamente entrar e roubar algo. Já vazar um dado de saúde sensível é como publicar na internet que a porta da minha casa está destrancada, com o endereço e avisando que eu não estou em casa. O potencial para o dano é muito maior e mais imediato. Essa a diferença. É a analogia perfeita. Para o vazamento de dados comuns, o titular precisa provar que aquele vazamento lhe causou um prejuízo concreto. Usaram seu CPF para uma fraude, seu nome foi exposto de forma vexatória, etc. Sem a prova do dano efetivo, não há indenização. Entendo o ponto do STJ sobre a necessidade de provar o dano. Mas, por outro lado, isso não acaba sendo um desincentivo para as empresas realmente investirem em segurança? Se a consequência de um vazamento de dados comuns é quase nula na prática, a não ser que o titular tenha muita dor de cabeça para provar o prejuízo, qual o estímulo para proteger esses dados para valer? É uma crítica pertinente e que faz parte do debate. O que o STJ parece buscar é um equilíbrio para evitar uma indústria de indenizações por qualquer incidente menor. A decisão não isenta a empresa da responsabilidade, nem das multas administrativas da NPD, mas coloca no colo do titular o ônus de demonstrar como aquele vazamento específico abalou seus direitos. É uma linha tênue. E ainda na era digital, um banco entra com uma execução baseada numa cédula de crédito bancário assinada eletronicamente. O juiz pode simplesmente extinguir o processo porque a plataforma de assinatura usada não era a oficial, a ICP Brasil. Não pode de jeito nenhum. Seria um excesso de formalismo. O STJ reafirmou uma posição que já vinha construindo. A validade de uma assinatura eletrônica não depende exclusivamente da certificação ICP Brasil. Se as partes no contrato concordaram em usar um determinado método, ele é válido entre elas. Inclusive, uma lei recente de 2023
alterou o Código de Processo Civil para dizer com todas as letras que qualquer modalidade de assinatura eletrônica é válida em títulos executivos. Ainda bem, né? Imagina o caos se a gente tivesse que invalidar milhares de contratos só por causa da plataforma usada. Seria um retrocesso enorme no mundo cada vez mais digital. Exato. A decisão prestigia a autonomia da vontade das partes e a realidade tecnológica. E para fechar as decisões das turmas, processo penal. A revisão criminal, aquela ação que tenta desconstituir uma condenação que já virou definitiva, ela pode funcionar como uma espécie de terceiro recurso de apelação para simplesmente reavaliar as provas que já foram vistas e revistas. De forma alguma, o STJ foi muito taxativo nisso. A revisão criminal não é uma terceira instância de julgamento. Ela é uma medida excepcionalíssima para corrigir erros judiciários graves. Para ser admitida com base na alegação de que a decisão foi contrária à evidência dos autos, não basta uma nova interpretação das provas. É preciso que haja um divórcio completo, uma contradição flagrante entre o que as provas dizem e o que a sentença concluiu. Se for apenas uma questão de eu valoraria essa prova de outro jeito, a revisão não cabe. É uma medida para proteger a segurança jurídica das decisões. Claríssimo. E para finalizar, o STJ selecionou um novo tema para ser julgado lá em Brasília, sobre o rito dos recursos repetitivos, o que significa que essa futura decisão vai orientar todos os juízes do país. Que tema é esse? É um tema de direito penal muito sensível e profundo. A controvérsia que o STJ vai definir é a seguinte: em um crime de homicídio, o fato de a vítima ter deixado filhos menores de idade, que ficaram órfãos, pode ser usado pelo juiz como fundamento para aumentar a pena base, considerando as consequências do delito? Que panorama incrível! A gente passou por direitos sociais, tributos, tecnologia, direitos humanos fundamentais e os limites do processo judicial. Fica muito claro como essas decisões lá de Brasília moldam o nosso dia a dia de maneiras que a gente nem imagina. O fio condutor de muitas dessas decisões, se a gente parar para pensar, é a busca por equilíbrio. O equilíbrio entre proteger os mais vulneráveis e garantir a segurança jurídica, entre adaptar o direito a novas tecnologias e realidades sociais e, ao mesmo tempo, manter princípios sólidos que garantem a justiça do processo. E a afetação desse último tema nos deixa com uma reflexão provocativa para levar para casa. Como o direito penal deve medir a dor e o dano que vão além da vítima direta? Considerar o desamparo de filhos órfãos na hora de fixar a pena é uma forma de fazer justiça de maneira mais completa, ou isso abre uma porta perigosa para uma subjetividade que pode comprometer a isonomia no julgamento de crimes iguais? É uma questão ética e jurídica profunda que o STJ terá nas mãos. A gente vai ter que acompanhar de perto. Com certeza vamos. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise. Até a próxima.